Daí, pessoal, mais uma resolução. Para a distância entre os pontos A com as coordenadas k e 2 e o ponto B com as coordenadas menos 2 e menos 1 ser igual a 5, k vale. Bom, então o que ele está me dizendo? Que tem dois pontos aí, que tem as coordenadas k e 2, colocar aqui, ó, o ponto A tem coordenadas k e 2, ou seja, o x é desconhecido, né? O x vale k, e o y é conhecido, y igual a 2. Já o ponto B tem coordenadas as duas conhecidas, menos 2 e menos 1. X é menos 2 e y menos 1. E eu sei que a distância entre esses pontos, a distância entre eles, DAB, é igual a 5. Bom, eu vou fazer essa resolução aqui usando a expressão da distância entre dois pontos. Então, vou fazer uma resolução típica. Distância entre dois pontos A e B é dado pela raiz quadrada da diferença entre os x ao quadrado. Então, aqui eu tenho x do B menos x do A ao quadrado, mais diferença entre y ao quadrado, yb menos ya ao quadrado. Fazendo aí as substituições, ó, distância DAB ele me deu que é 5. 5 é igual raiz quadrada, vou substituir x do B. O x do ponto B é menos 2. E o x do ponto A é k. Aqui eu poderia trocar a ordem, tá? Fazer xb menos xa, eu podia fazer xa menos xb para facilitar. Mas eu vou seguir como está aqui na fórmula, tá? Mas eu podia trocar, fazer xa menos xb, porque isso facilitaria. Ficaria xa é k, menos o xb, que é menos 2. E aí menos com menos dá mais, isso ficaria k mais 2. Aí ficaria aqui, ó, k mais 2 ao quadrado aqui, ó. K mais 2 ao quadrado. Tá? Então eu poderia trocar a ordem deles. Isso eu posso fazer quando me favorece, porque na realidade, né, aqui é diferença entre x, não tem ordem, xb menos xa ou xa menos xb. Mas eu vou seguir aqui o que eu expus aqui como a fórmula da forma que eu escrevi. Então x do B é menos 2 menos o x do A, que é k. Isso ao quadrado. Mais y do B, o y do B é menos 1, menos o y do A que é 2. Isso ao quadrado. Aqui eu também poderia ter feito a mesma coisa, tá? YA menos YB. Eu tenho aqui 5 ainda, igual... uma coisa que acontece, ó, aqui eu tenho um quadrado de menos 2 menos k. Menos 2 menos k ao quadrado, que é a mesma coisa que menos 2 menos k, que multiplica menos 2 menos k. Esse menos 2 menos k ao quadrado é o mesmo que 2 mais k ao quadrado. Eu posso trocar para positivo, tá? Da mesma coisa. Então, quando os dois aqui forem menos ao quadrado, tu pode trocar os dois para mais. Não vai ter problema, vai dar o mesmo resultado. Então, é isso que eu vou reescrever aqui, ó. 2 mais k, ou simplesmente aqui k mais 2 ao quadrado, porque os dois são menos, tá? E o mesmo acontece aqui, se bem que aqui já tem menos 2, menos 1 com menos 2 dá menos 3, né? Vou fazer devagar aqui, ó. Menos 3 ao quadrado. Vou fazer aqui do lado. Ainda 5 igual a raiz quadrada de k mais 2. Vou repetir aqui, ó, ao quadrado. E aí menos 3 ao quadrado, 9. Então, k mais 2 ao quadrado mais 9. Aí eu preciso, de certa maneira, isolar o valor do k, né? Calcular o valor do k. Então, para fazer isso, o primeiro passo é me livrar dessa raiz. Como é que eu faço para eu me livrar dessa raiz? Elevando ao quadrado. Raiz corta com potência. E se eu elevo um membro, eu elevo o outro também. E aí 5 ao quadrado, 25. Igual, cancela a raiz com potência.
Aí eu tenho k mais 2 ao quadrado, mais 9. Esse 9 pode ir para cá menos. 25 na falsa passagem, menos 9, igual a k mais 2 ao quadrado. Vou reescrever isso. K mais 2 ao quadrado, ó, colocando no primeiro membro aqui, ó, igual 25 menos 9, 16. Então, em vez de fazer 16 igual a k mais 2 ao quadrado, k mais 2 ao quadrado igual a 16. E aí eu poderia desenvolver isso, né? Vai dar o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Aí passaria o 16 para cá, menos 16 igual a 0. Teria uma equação do segundo grau para resolver o valor do k. Então eu posso fazer isso, tá? Sem problema. Mas por outro lado, eu posso também fazer um outro recurso. Eu pego essa raiz, faço a falsa passagem, essa potência, virando raiz, né? Como eu fiz aqui, ó. A raiz virou potência nesse lado, na falsa passagem, e aqui a potência vira raiz. Então é como se eu estivesse fazendo raiz desse lado para acabar com a potência e raiz desse lado. Então aqui vai cortar a raiz com potência, k mais 2, igual raiz quadrada 16, aqui eu vou colocar mais ou menos 4. É como se eu tenho aquela situação, né? Se m ao quadrado é igual a 16, m é igual a mais ou menos raiz quadrada 16, tá? Então, mais ou menos raiz quadrada 16, mais ou menos 4. E aí, eu tenho que k mais 2 é igual a 4, portanto, k igual a 4 menos 2. Eu tenho aqui um k igual a 2, que eu posso chamar de k1. E tenho aqui também k mais 2 igual a menos 4. E aí eu tenho que k é igual a menos 4 menos 2, fazendo isolamento, k é igual a menos 6, que eu posso chamar de k2. Então nota que eu tenho um valor possível para k, 2, e tenho um outro valor possível para k, que é 6. Então aqui quando ele diz, ó, que o k vale uma das alternativas, na realidade pode valer dois valores, né? Pode valer ou 2 ou menos 6. Claro que nessa questão ele optou por colocar somente o 2. Então a resposta aqui é a letra D. Mas se eu tivesse uma outra alternativa com o valor menos 6, também seria a resposta. Então, para essa questão aqui, eu acrescento que seria interessante no seu enunciado, para ela ficar com o enunciado mais claro ou mais correto, mais adequado, que dissesse o seguinte, que eu quero que o valor do k que seja positivo, por exemplo, diz assim, ó, sendo k maior que 0, k vale tanto, sendo k maior que 0, então eu pediria que o k fosse positivo, ou indicaria o quadrante onde eu quero que esse ponto A se localize, então eu poderia dizer que A deve pertencer ao primeiro quadrante, porque no primeiro quadrante o x é positivo e o y também é positivo, né? Então eu teria formatos aí para acrescentar na questão e definir que o valor do k unicamente que eu quero é 2, porque caso contrário o menos 6 também é válido, tá? Claro que ele tomou o cuidado de não botar o menos 6 também como alternativa, mas na realidade eu sei que o k também pode valer menos 6, então não dá para garantir assim, ó, k vale 2, tá? O k vale 2 também, mas além disso vale menos 6, ok? Então esse é um comentário só para deixar a questão com um enunciado assim mais adequado, ok? Bom, então o valor do k é 2, letra D. Para essa questão eu fiz um apelo aí geométrico, né? Uma justificativa geométrica ou um complemento geométrico para essa resolução, ok? Antes desse apelo geométrico, eu quero te comentar uma coisa aqui nessa resolução aqui ainda. Eu podia pensar aqui também, ó. Como eu sei que a distância DAB é 5, eu poderia dizer aqui, ó, DAB pelo método prático, ó, DAB, que é 5, então aqui 5 é igual a raiz D. E aí eu já faço a diferença aqui para pôr na raiz, ó. A diferença entre k e menos 2 é k mais 2. Eu tenho um k supostamente positivo
Então, k mais 2 ao quadrado. E a diferença entre 2 e 1 é 3. Então, aqui mais 3 ao quadrado. E aí, nota que eu já pulo para esta fase aqui. Ó. Eu já pulo para isso, ó, sem precisar substituir as letras, ok? Aí depois daria sequência na resolução aqui normal. E aí, para complementar, eu vou te mostrar aqui numa outra lâmina o que nós temos. Lembra que o A tem coordenadas k e 2, o B menos 2 e menos 1, está aqui o B. Ó. Esse ponto aqui é o B, menos 2 e menos 1. Vou colocar para ti aqui, ó. Isso aqui é o B. E o A é k e 2. Bom, o que significa isso? Que o y2 para o A é fixo. Então, já sei que o A pertence a um ponto que tem a y igual a 2. Por isso que eu coloquei essa linha aqui vermelha. Porque o ponto A ele vai estar disposto sobre esta linha. Por quê? Porque eu sei que o y dele vale 2. Então, por isso que eu coloquei essa linha aí vermelha no y igual a 2. E a distância DAB é 5. Ok, lembra que os valores do k que eu encontrei depois que eu resolvi a questão foi 2 e menos 6. Então, olha só, eu tenho um ponto A, que eu vou chamar de ponto A1, formado por 2 e 2, aqui substituindo o k por 2. E tem um ponto A2, que tem coordenadas o k aqui valendo menos 6 e o y fixo 2. Então, se eu pensar ó, 2 e 2, o ponto A vai se posicionar aqui, ó, 2 e 2. Vai se posicionar aqui, ó. Aqui eu tenho o ponto A, que eu vou chamar de A1. E o outro ponto A2 é menos 6 e 2. Então, menos 6 e 2, o ponto A também pode estar disposto aqui. Eu vou chamar aqui de ponto A2. E aí eu observo realmente ó, que a distância desde esse ponto até esse aqui, ó, tem a mesma distância que desse ponto até esse aqui. Então, isso aqui ó, mede 5 e isso aqui mede 5. E aí eu tenho a justificativa geométrica, né, que garante que realmente o k pode ser tanto 2 quanto menos 6, porque eu tenho dois pontos sobre a reta y igual a 2, quer dizer, sobre pontos que tenham y valendo 2, que oferecem essa distância de 5 em relação a ponto B. Então, aqui, geometricamente, tem a explicação, né, dessa resposta. E eu, inclusive, aqui, através do desenho, também podia fazer uma resolução. Deixa eu colocar aqui uma terceira lâmina. Deixa eu limpar isso. Ó, aqui está o desenho. Tá? Então, eu sei que o ponto B está nessa posição. Isso o exercício me deu. O ponto B tem coordenadas menos 2 e menos 1. O ponto A ele está sobre a reta y igual a 2. Aqui, ó. Y igual a 2. Por que isso? Porque eu sei que o y do A é 2, é fixo. Então, o A estará sobre esta reta vermelha, em um dos pontos. E eu quero justamente onde eu tenha uma distância DAB igual a 5. Então, vou pensar assim, ó. Se eu colocar a distância, se eu colocar o ponto B com a distância de 5 no desenho, com K igual a 1, K1 igual a 2, eu tenho ponto A nesse ponto aqui. Aqui eu tenho ponto A1, que é igual ao que eu fiz na outra lâmina. E aí, a distância daqui até aqui e daqui até aqui é 5. Eu vou colocar para ti aqui, ó. Isso aqui é o ponto A1, esse aqui é o ponto A2. E aqui eu vou fazer ó,
uma divisão e vou criar aqui um triângulo retângulo. Aí nesse triângulo retângulo acontece o que? Pitágoras. Π ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então a hipotenusa aqui é a distância, ó, tudo isso aqui é a hipotenusa, que eu sei que a distância é 5. 5 ao quadrado igual 1 cateto. Ó, 1 cateto mede isso aqui, ó. Então essa distância aqui desde menos 1 até 2 é 3. 3 ao quadrado. E aí depois mais esse outro cateto aqui, ó. E esse outro cateto ele sai desde aqui, que é o menos 2, até aqui, que é o 2. E isso aqui mede 4. 4 ao quadrado. E faço uma prova real. 5 ao quadrado, 25. É igual a 3 ao quadrado, 9. Mais 4 ao quadrado, 16. Então tá aí, né, também uma experiência geométrica a partir da resolução algébrica que foi feita. Claro que o exercício só pedia esta resolução, só pedia o valor do K. Mas aí eu estendi, né, e fiz também uma abordagem geométrica que confirma, que justifica e complementa aquela resposta, ok? Ficamos por aqui, espero que esse vídeo aí contemple e te ajude nos estudos. Um forte abraço e até a próxima.